de um assunto muito importante. Iremos falar de índice de massa corporal. Que é isso? IMC. Nós iremos trabalhar uma tabelinha bem bacana, onde você em casa vai poder saber se nessa pandemia a gente está acima do peso, está abaixo do peso ou se está com peso bacana. Nós iremos também demonstrar várias atividades que a gente pode fazer em casa para a gente estar controlando esse índice de massa corporal. Para isso, eu trouxe um convidado especialíssimo que vocês amam, o Fábio, que vai explicar um pouquinho pra gente. Vai lá, Fábio! Tudo bem, gente? Saudade de vocês. Hoje eu fui convidado da professora Samanta e nós vamos trabalhar um pouquinho que nós chamamos de composição corporal. O que é essa composição corporal? É uma resposta que o nosso corpo tem com relação ao seu peso, ao seu percentual de gordura. Nós não vamos entrar no assunto percentual de gordura nesse momento, mas nós vamos aprender a saber e reconhecer se nós estamos acima do peso, se nós estamos abaixo do nosso peso e como que nós podemos trabalhar se nós estivermos acima do peso ou abaixo do nosso peso para que nós possamos melhorar nessa época de pandemia. Tendo em vista, gente, igual a professora Samanta já falou, nessa época de pandemia há uma tendência ao quê? O nosso corpo fazer menos exercício, consequentemente ele armazena mais essa energia ela é transformada em tecido adiposo e nesse caso nós ficamos mais pesados, ou se nós gastamos mais energia, nós ficamos mais leves, que é o nosso peso corporal. E nisso nós temos uma tabelinha aqui, que nós vamos falar dela muito hoje, que é o IMC, e nós vamos utilizar duas fórmulas muito simples. Uma que é o IMC e a outra é a frequência cardíaca. Eu vou convidar agora a professora Samanta, onde ela vai me passar esses dados e nós vamos trabalhar juntos essas informações para vocês. Vamos lá! Muito bem, professora Samanta. Nós primeiro precisamos saber qual que é o seu peso. Será que eu conto? Vai, ai, meu Deus do céu! 72. Então o peso da professora Samanta, gente, é 72 quilos, redondo. Tá bom? E a altura da professora Samanta? Redondo, né, tio? Não, tá muito bem, né? A minha altura, 1,68. A altura dela, 1,68. Aqui nós podemos colar, nós podemos usar o celular, tá bom, gente? Para fazer esse cálculo. Vou pegar o meu celular aqui. Ótimo. E a professora Samanta vai fazer esse cálculo para a gente. E nós vamos aprender a identificar onde ela se encontra dentro dessa tabela aqui que vocês estão vendo, tá bem? Como que nós vamos calcular então o IMC, gente? A fórmula do IMC é essa aqui, que nós temos aqui abaixo. Ela é o peso dividido pela altura ao quadrado. O que vocês têm que fazer primeiro? Primeira coisa, vocês vão calcular a altura de vocês ao quadrado. No caso aqui a gente vai fazer da professora Samanta. Então ela vai fazer 1,68 vezes 1,68. E vai dar o valor de... Tem que colocar um pontinho? Tem, né? Tem que colocar um pontinho, senão dá errado. Tem que colocar um pontinho, tá, pessoal? É um ponto, porque nós estamos trabalhando, né, com unidades metro e peso. Isso. 2,82, tá? Ele vai dar ali até 4 casas decimais depois da vírgula, mas você pode considerar somente 2 casas decimais. Ok? Então agora está muito fácil. O IMC da professora Samanta, ele vai ser então igual ao peso dela, que é 72, né? Dividido por 2,82. Qual que é o valor que nós temos? Tô pasma! Tem que falar sério? Tem que falar sério. Tem que falar sério? Sério. 25,53. 25,53. Ótimo. Bom, nós já temos o valor de índice de massa corporal dela. 25,53. O que nós vamos agora observar nessa tabela do IMC aqui? Ela nos dá parâmetros. Ou seja, se você tem um índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9, você está com um índice de massa corporal normal.
Tá? Então, se você está dentro dessa tabela aqui, você está normal. Se você está entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso. Gente, olha o valor aqui da professora Samantha. Isso é a pandemia. É a pandemia. Não estava assim, não. Por 0,54, né? Se a gente desconsiderar aquele décimo ali, por 0,54, a professora Samantha está classificada como sobrepeso. Ok? Nós já classificamos ela aqui. De 30 a 39,9, nós já classificamos essa pessoa como um nível de obesidade. Tá bem? Classificado como 2 aqui. E maior que 40 já é uma obesidade bem grave. Gente, isso aqui é referência para que nós tenhamos uma consciência de saúde. O que eu quero falar sobre isso? Lógico que ninguém quer, às vezes, ficar em sobrepeso, obesidade grave, porque muitas vezes as pessoas pensam na vaidade, aquilo que a sociedade impõe pela gente como padrão de beleza. Mas isso aqui vai muito mais além. Quando nós estamos em sobrepeso, obesidade grave, há uma série de fatores de risco associados que vão nos causar vários danos à saúde. Por exemplo, nós vamos ter aumento da pressão arterial, nós vamos ter um excesso de gordura abdominal, nós podemos ter problemas cardíacos no futuro, nós vamos ter diabetes no futuro também, não é mesmo? Isso tudo desencadeado por quê? Por esse aumento do peso corporal. Consequentemente, gente, nós temos que estar atentos a como controlar isso aqui. E nós vamos controlar isso através de quê? Das atividades físicas e dos exercícios. Então, é muito bacana, isso aqui você pode fazer aí com você e com seus familiares. É até uma forma de exercício. O que eu e a professora Samantha vamos propor para vocês é o seguinte, que vocês façam, tá? Essa tabela vocês encontram ela na internet também, mas como vocês estão visualizando ela aqui, vocês podem copiá-la, ok? E vocês vão fazer o seu cálculo e o cálculo das pessoas que estão no seu círculo familiar. E vocês vão o quê? Mostrar esse resultado para os papais, para os responsáveis. Esses resultados você não precisa passar para o coleguinha, você não precisa passar para o seu amigo, isso é uma coisa sua, tá bem? Então não tem necessidade de você expor isso. E você também pode mandar um print para a professora Samantha, que aí ela também pode te ajudar a analisar esses dados caso você tenha dificuldade. Através desse cálculo, dessa tabela, você também pode começar com uma alimentação saudável, né, pessoal? Que a gente às vezes está aí em casa comendo muita besteira. Não é de capacidade nossa falar sobre alimentação saudável, né? A gente tem que falar mais sobre os esportes, mas também a gente tem que dar dicas para vocês. Porque nessa pandemia tem muita gente aí comendo fast food, né? Sempre pede alguma coisinha, muita coisa calórica, a vovó, tô muita gente na casa das vovós aí, as vovós fazem coisas maravilhosas pra gente. Aquele bolo de chocolate, com cobertura. Com aquela cobertura de brigadeiro. Ai, meu Deus. E às vezes, em excesso, acaba dando sobrepeso. Ai, meu Deus. É muito importante salientar também que nós vamos ter aquelas pessoas que às vezes estão o quê? Abaixo do peso. Né? O que acontece? Muitas pessoas têm um hábito muito errado, às vezes, de não se alimentar devido a esse padrão de beleza que é imposto pela sociedade. E essas pessoas acabam ficando muito abaixo do peso. Então, o mesmo risco que as pessoas têm de sobrepeso, obesidade, elas correm também quando elas estão abaixo do peso, porque elas começam a ficar desnutridas. Consequentemente, os ossos ficam fracos, elas também têm a mesma capacidade de desenvolver doenças no futuro, não é mesmo? Como anorexia, bulimia, são problemas psicológicos e corporais que vão afetar muito no seu desenvolvimento. São pessoas que tendem a crescer menos, se desenvolvem intelectualmente menos. Então são pessoas que necessitam de tanto cuidado, aquelas que estão abaixo do peso, quanto aquelas que estão acima do peso. Muito bem, essa primeira parte aqui, nós falamos sobre como
nos enquadrar dentro da tabela do MC. O que nós vamos fazer agora? Eu vou apagar esses dados aqui, porque esse aqui vocês já têm bem fixados aqui, foi bem explicado, e nós vamos trabalhar agora como que nós podemos combater isso aqui. Nós vamos ter duas formas muito interessantes. A primeira delas, a professora Samantha já falou, que é buscar um profissional, que seria um nutricionista, não é mesmo? Quando você já está no caso de sobrepeso e não consegue abaixar o seu peso, ou até mesmo quando você está em obesidade, para que ele se eduque novamente a sua alimentação. Por favor, pessoal, não sigam as dietas de blogueiro, não sigam uma coisa pronta de internet, entendeu? Porque cada caso é um caso, vocês têm que se preocupar com a saúde individual de vocês, da família de vocês. Não sigam aquela receitinha de bolo, ok? É uma dica aí que muitas vezes as pessoas passam até mais mal do que já normalmente estaria passando. Então aí fica a dica. Eu vou pegar o pincel dele aqui. Isso. Bom, já que nós já sabemos que a professora Samantha, ela precisa perder peso, nós temos duas formas que você consegue de forma isolada, mas quando você associa essas duas, o resultado ele é muito mais eficiente, é muito mais correto. O primeiro é a reeducação alimentar. Então a gente vai puxar a orelha da professora Samantha, né, e ela vai ter que passar por um processo de reeducação alimentar. Minha paçoquinha eu tenho que parar de comer. Vai ter que parar de comer paçoquinha. E o segundo é uma atividade física regular. Como fazer uma atividade física regular se o pessoal está pedindo, pelo amor de Deus, para não sair de casa? Nós vamos ajudar vocês nesse processo daqui a pouquinho. Mas antes, nós vamos falar de outro assunto importante. Não é simplesmente sair fazendo atividade física desenfreada. Você precisa saber que nós temos uma frequência cardíaca, né? E o que é essa frequência cardíaca? São os nossos batimentos cardíacos por minuto, não é mesmo? Então nós vamos ter essa frequência cardíaca por minuto. É a capacidade que o nosso coração consegue bombear uma quantidade de sangue por minuto. Quando nós estamos em repouso, a nossa frequência cardíaca ela gira em torno de 80 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Pessoas que são atletas, o coração delas é mais forte, então ele precisa fazer menos esforço para fazer o sangue circular no corpo todo. Então em atletas é em torno de 50 a 70 batimentos por minuto. Como nós somos pessoas, nós praticamos alguma atividade física, mas nós não somos atletas, a nossa frequência cardíaca em repouso, que nós vamos colocar aqui, né? Ela vai variar entre 80 e 100 batimentos por minuto. Fábio, como que eu vou descobrir isso? Bom, nós temos aparelhos que fazem isso, ou nós conseguimos fazer isso também de forma muito simples, que é aferindo essa frequência cardíaca em alguns pontos que são bem tranquilos de serem localizados. Nós vamos precisar do celular, porque nós vamos precisar cronometrar. Primeiro, se a frequência cardíaca ela é por minuto, você não precisa contar 60 segundos quantos batimentos a professora Samantha vai ter. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um quarto de minuto, que são 15 segundos, né? Então eu vou contar os batimentos dela durante 15 segundos e depois eu vou multiplicar por 4. Então o que eu vou fazer agora? E quais são os pontos que nós podemos aferir? Quando eu faço isso aqui, tá vendo que na mão polegar ele vai ter uma artéria que nós chamamos de radial. Então aqui nós temos a antena do rádio, tá bem? Então nós vamos aferir aqui bem na artéria radial. Outro ponto também é na artéria carótida aqui no pescoço, mas às vezes é um pouco desconfortável, porque às vezes a pessoa não tem aquela sensibilidade, às vezes aperta muito fundo, fica um pouco desconfortável para quem está sofrendo essa aferição. Então nós vamos aferir essa frequência cardíaca na artéria radial. Eu vou colocar o cronômetro aqui agora, tá bom, gente? E nesse cronômetro, a professora Samantha vai cronometrar para mim. Eu vou
cronometrar? 15 segundos, tá ok? Então, a primeira coisa, ó, antena do rádio, eu vou vir aqui, bem do ladinho aqui, ó, logo após o pulso, já estou sentindo a frequência cardíaca dela, ó. E agora eu vou cronometrar 15 segundos e contar. Gente, 20 batimentos em 15 segundos. Então, em 15 segundos, eu tive 20 batimentos. Vezes 4 para dar 1 minuto, o que nós temos? Olha o que eu falei para vocês. Nós temos da professora Samantha 80 batimentos por minuto. Então, essa aqui é a frequência cardíaca dela de repouso. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Bom, para a gente emagrecer, para que a gente consiga perder gordura, né, eliminar essa gordura do nosso corpo, nós precisamos de uma atividade aeróbica. Mas como eu disse para vocês, ela tem que ter uma intensidade, né, professora Samantha? Sim. Se você sair de forma muito intensa, você não suporta aquela intensidade, você vai cansar rápido e não vai alcançar seu objetivo. Se você fizer muito devagar, você também não vai ter aquele rendimento, porque você vai estar abaixo do que a gente chama de frequência cardíaca de trabalho. Então, nós temos uma frequência cardíaca de trabalho. Mas antes, nós precisamos o quê? Garantir a segurança dela. O que é a segurança dela? É a frequência cardíaca máxima. O que é essa frequência cardíaca máxima? É o máximo que o coração dela suporta durante uma atividade física. Não significa que o coração dela não possa chegar nessa frequência cardíaca máxima, mas deve ser o quê? Evitado ficar longos períodos dentro dessa frequência cardíaca máxima. Primeiro, porque você não vai suportar uma intensidade durante muito tempo. E segundo, porque é um desgaste desnecessário, já que o nosso interesse aqui é perda de peso e emagrecimento. Qual que é a fórmula da frequência cardíaca máxima, então? Ela é 220 menos a idade. Gente, olha o que nós estamos descobrindo da professora Samantha. As piores coisas que a mulher quer revelar. Acho que eu tinha que fazer com ele, não ele fazer comigo. Os resultados seriam desastrosos. O que a mulher nunca quer revelar, gente? O peso e a idade. Nós já descobrimos o peso e a idade. Olha para você. Ai, meu Deus. Então, a frequência cardíaca máxima dela é 220 menos 40. Gente, ela é mais velha que eu. Eu sei disso. Ela é mais velha que eu. Quarentinha. Então, gente, a frequência cardíaca da professora Samantha máxima, aqui está bem fácil, né? 180 batimentos por minuto. Bom, quais são as informações que nós já temos aqui? Nós temos uma informação que a frequência cardíaca de repouso dela está tranquila, que é 80 batimentos, e nós temos a frequência cardíaca máxima. Nós temos uma frequência cardíaca que nós chamamos de frequência cardíaca de trabalho, que é essa frequência que você tem que trabalhar e manter para que você tenha uma eficiência energética dentro do fornecimento de energia anaeróbica. É uma atividade aeróbica que vai fazer com que aquela gordura que está localizada em excesso no seu corpo caia na corrente sanguínea e se transforme em energia no músculo para que você consiga fazer aquela atividade e, consequentemente, emagrecer. Então, nós temos uma frequência cardíaca de trabalho. Acho que nós podemos apagar isso aqui, não é mesmo? Ó, depois a professora Samantha ela vai dar um print disso aqui, tá? Mas eu acho que ficou muito bem explicado se vocês nos acompanharam. Sem meus dados. E vocês, depois, né, podem voltar o vídeo se tiver alguma dúvida, não é mesmo? Nós já temos o que nós precisamos aqui dentro. Bem, para trabalhar de uma forma que nós vamos emagrecer, nós precisamos de uma frequência cardíaca de trabalho. Essa frequência cardíaca de trabalho, ela está entre 60 e 80%
da frequência cardíaca máxima. Então agora está muito fácil de você descobrir isso aqui. Então vamos lá. Se 100% da frequência cardíaca máxima dela, nós temos 180 batimentos, então 180 batimentos, nós temos aqui, ó, 100%. Se eu quero descobrir 60%, eu vou ter aqui X. Uma regra de 3 muito simples. Aqui nós podemos cortar esse zero aqui, né? Aqui nós podemos simplificar também por 2, né? Aqui dá 5, aqui dá 3. Ótimo. Então agora ela vai me ajudar aqui na conta aqui. O que nós vamos ter aqui, né? 5x, ó, não é mesmo? 5x. Deixa eu fazer um x mais bonitinho aqui, gente, senão os professores de matemática depois acabam comigo. 5x é igual a 3 vezes 180. Quanto que dá aí, professora Samanta? 3 vezes 180, 540. 540. X é igual a 540 dividido por 5. Quanto que vai dar isso aí? 108. 108. Então, gente, nós já sabemos o quê? Vou colocar de cá. 60% da frequência cardíaca máxima da professora Samanta são 108 batimentos, BPMs. Você está observando que é maior do que a frequência cardíaca de repouso de 80, não é mesmo? Então, isso aqui é um dado muito importante que a gente vai guardar daqui a pouquinho. Bem, agora nós vamos fazer 80% da frequência cardíaca. Mesma regrinha. Cadê a nossa esponja? Mesma coisa. Outra regra de 3 aqui, muito tranquila. Olha aqui. Dos 180 é 100% da frequência cardíaca dela. Se eu quero descobrir 80%, eu tenho aqui X. Mesma coisa, posso cortar um zero aqui e simplificar por 2. 5 e 4. Não é mesmo? 5x é igual a... Quanto que dá aí, professora? 4 vezes 180. Vou desbloquear o telefone do tio. Eu não tenho senha? É, também. Eu tenho. 180 vezes 4. 720. 720. Então, x é igual a 720 dividido por 5. 144. 144 batimentos. Pronto, gente. 60% 108 e 80% nós temos 144 batimentos por minuto. Ótimo. Pode me responder aqui de novo? Vamos pagar isso aqui? Bem, gente, para que nós fizemos isso tudo aqui? Isso é muito importante porque dentro dessa frequência cardíaca de trabalho aqui é onde nós vamos ter uma eficiência no emagrecimento, na perda de peso através da utilização do tecido adiposo ou do tecido de gordura. Então isso aqui vai ser muito importante. Então quando ela estiver fazendo uma atividade física, ela tem que manter os batimentos dela entre 108 e em 144 batimentos. Fábio, como que eu vou monitorar isso aqui? Já falei, nós temos alguns aparelhos, que é o polar, nós chamamos eles de frequencímetro. Polar é a marca, tá, gente? Desculpa. Né? Nós temos os frequencímetros. Hoje em dia nós temos alguns relógios. Como que chama aquele relógio? É aquele que os meninos todos têm. É aquele que vocês têm, às vezes eles vão te dar essa frequência cardíaca. Nós temos alguns aplicativos de celular também que fazem uma suposição. E a forma direta também é a artéria radial, que nós mostramos aonde ela se localiza, e na artéria carótida, né? O chato é que às vezes você vai ter que parar no meio da atividade para saber se você está dentro dessa frequência. Mas é coisa de 1 minuto, não vai atrapalhar o seu rendimento. É o tempo que você está descansando também, você está vendo se você foi até na frequência máxima. Você dá uma recuperada. Isso. Aí você vai observar. Se você está abaixo, quando você fez essa ferição, você tem que aumentar o ritmo da atividade. Se você está acima, opa,
tem que dar uma freada e diminuir o ritmo da atividade que você está fazendo. Essa atividade, para ela se tornar eficiente, gente, ela tem que ter um tempo maior do que 30 minutos, ok? E de preferência numa frequência acima, igual, desculpem, ou acima de 3 vezes por semana. Lembrando, gente, não é todo dia, o seu corpo ele precisa de um descanso, precisa se recuperar, não é mesmo? Você não pode assim, vou fazer de segunda a segunda, segunda a segunda, segunda a segunda, não. Você também precisa de um descanso entre esses exercícios para que você recupere. E olha que bacana, quanto de coisa interessante vocês aprenderam. Vocês podem fazer isso aqui com o papai, com a mamãe, não é mesmo? Com o responsável, com o vovô, com o irmãozinho, saber como é que está o irmãozinho. E você pode mover toda a família para que vocês comecem a mudar os hábitos e, consequentemente, achar uma atividade física que você goste. Vamos aproveitar a pandemia e colocar hábitos saudáveis. Tá bom, gente? O que acontece? No próximo vídeo, a professora Samantha vai estar explicando para vocês vários exercícios práticos, trabalhando dentro disso aqui, que vocês podem fazer em casa. Professora Samantha, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço essa explicação maravilhosa que você deu para mim e para todos os nossos alunos. E agora eu vou fazer ele fazer a prática. Mas só que eu não vou contar para vocês, porque eu falei no começo que eu não precisava falar os dados, né? Ela vai saber, mas vocês não, viu? Grande abraço.